Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Conexão da Fé. É muito bom poder contar com a sua presença neste programa que tem o objetivo simples de nos ligar com Deus através daquilo que vemos com simplicidade na Palavra de Deus, a Bíblia. E é um privilégio muito grande podermos ter a Palavra de Deus para falar connosco. Não precisamos de ficar ansiosos, confusos, com todas as vozes que se levantam neste mundo. Nós temos acesso às palavras do próprio Deus e o nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de propósito. E é muito importante entendermos que o nosso Deus é um Deus pessoal. Isso significa que Deus quer relacionar-se conosco. Isso é uma verdade preciosa e ao mesmo tempo é uma verdade com a qual alguns têm dificuldade. Muitos que admitem a existência de Deus dizem que sabem que Deus existe, olhando para a criação, veem poder, veem ordem, veem significado, veem que tudo o que existe nos céus e na terra é tão maravilhoso que alguém está por detrás de tudo isto. Eles dizem isto e param por aí. Eles dizem o ser humano é tão pequeno, tendo em conta a grandiosidade da criação. O ser humano é tão pequeno que é impossível, dizem eles, que o Deus poderoso que criou todas as coisas se importe com o indivíduo, com cada um. Mas, meus amigos, minhas amigas, a verdade é que o Deus que é Criador, sustentador de todas as coisas, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um Deus pessoal. Um Deus que se importa com cada um de nós. Que verdade preciosa. Mesmo aqueles rejeitados por tudo e por todos, mesmo aqueles a quem ninguém dá valor, quem sabe você se sinta assim hoje. Mesmo esses contam com o amor de Deus. Contam com o facto de que Deus quer relacionar-se com Ele. Sabem, o ser humano precisa muito mais de um relacionamento com Deus do que de uma religião feita, inventada pelos homens. O nosso Deus, então, é um Deus pessoal. Este é o tema deste programa e queria chamar a atenção para todos para lermos os primeiros 5 versículos do livro de Êxodo, capítulo 20. A palavra de Deus diz: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até à 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Estas palavras Deus falou a Moisés. Deus deu estas palavras a Moisés, mas Deus estava a iniciar um percurso maravilhoso de contacto próximo, íntimo com o seu povo, o povo de Israel. Alguns têm também dificuldade em entender de que forma é que um Deus pessoal escolhe relacionar-se de forma especial com um povo. Bem,
Essa foi a forma que Deus usou. Mas a maneira como Deus atuou com o povo de Israel foi uma forma tão maravilhosa, tão milagrosa, tão divinamente dirigida, que pessoas de todas as nações do mundo ouviram falar da mão poderosa de Deus para com o seu povo. E indivíduos de todas as nações do mundo que quisessem encontrar-se com Deus poderiam fazê-lo através da revelação dada ao povo de Israel. Um exemplo disto é o facto de que quando o povo de Israel sai da servidão do Egito, e é neste contexto que aparece a nossa passagem, quando o povo de Israel sai da servidão do Egito, acompanha-os uma quantidade grande de pessoas de outras nacionalidades, egípcios também. Pessoas que viram a mão poderosa de Deus e quiseram conhecer o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E este Deus fala com Moisés, mas fala por extensão a todo o povo. E este é um Deus que, em primeiro lugar, vemos como primeiro ponto, este é um Deus que quer relacionar-se com o homem. Vejamos novamente os primeiros 2 versículos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui, esta passagem, são usados pronomes pessoais. Deus fala pessoalmente com Moisés, mas por extensão ao povo de Israel e ainda por extensão a cada um de nós. E Deus utiliza pronomes pessoais. Este não é um Deus distante que fala a uma humanidade aglutinada num grupo. Não, isto é um Deus que se quer relacionar pessoalmente com o indivíduo. Ele fala individualmente: Eu sou o Deus o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É interessante também ver nestes versículos que ele chama atenção para as suas palavras, não de uma posição de autoridade. Sabemos certamente que Deus tem toda a autoridade. Deus tem toda a autoridade, todo o poder, todas as coisas são dele. Mas quando Deus chama a atenção do povo para o seguirem, para prestarem atenção, para investirem num relacionamento pessoal, para tirarem obstáculos que pudessem pôr em causa esse relacionamento, quando Deus fala desta forma, Deus utiliza não da sua autoridade, mas Deus diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele chama a atenção não para a sua autoridade, não para o seu poder, mas chama a atenção para a sua bondade, para a sua graça. De facto, devemos querer relacionar-nos com Deus não por medo de um Deus terrível, vingador, julgador. Certamente todo o pecado terá a sua condenação. Certamente que todo o mal será julgado. Existe justiça. E essa justiça não está neste mundo, como sabemos, mas a justiça existe. Mas devemos buscar relacionar-nos com Deus, ter este relacionamento pessoal com Deus, não movidos a medo, mas movidos pelo amor, pela bondade de Deus. Ele pede atenção então para as suas palavras, devido então à sua benignidade. No Novo Testamento nós temos esta ideia também. Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo que nos constrange. Pensamos em tudo aquilo que Cristo fez por nós e aí sim somos movidos a investir mais no relacionamento com Ele e a tirar do caminho tudo aquilo que impede o nosso relacionamento com tão bom Deus para nós. O amor de Cristo nos constrange. Eu, quando era jovem, estava a aprender a nadar. Eu não fui daqueles que aprenderam a nadar muito jovens.
mas passei por fases da minha infância, juventude, em que estava com um pouco mais de esforço a tentar aprender a nadar. Afinal de contas, cresci numa ilha, a ilha de São Jorge, rodeada por mar de todos os lados, uma ilha não muito grande. E então sentia essa necessidade de, tal como os meus amigos, aprender a nadar. Uma vez estava numa bela lagoa da ilha de São Jorge e estava a aventurar-me um pouco mais do que habitual. E dei impulso com o meu pé em direção ao meio daquela lagoa e fui parar a um lugar onde já não tinha pé. Já não conseguia voltar, a não ser que nadasse. A verdade é que me enervei e não conseguia voltar para trás e senti-me quase perdido no meio daquela lagoa. Tive um amigo meu que saltou para a água e veio ao meu encontro e, apesar do meu nervosismo e de eu nem saber o que é que ele estava a fazer por mim, eu pensava que ele, na brincadeira, queria levar-me ainda mais para dentro da lagoa. E mesmo assim ele controlou-me e trouxe-me de volta. E eu nunca esqueci o que aquele meu amigo fez por mim. Salvou-me de, quem sabe, um grande perigo. E então o nosso relacionamento com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, deve ser baseado não no medo, mas em tudo aquilo que Ele fez e continua a fazer por nós. Sabem, quando nós estávamos, como diz o salmista, num charco de lodo, o nosso pecado nos afastava completamente de Deus. Não tínhamos qualquer hipótese de salvação. Não nos podíamos salvar a nós mesmos. O Filho de Deus fez-se carne e veio a este mundo. Morreu numa cruz. Ele, por ser 100% homem, pôde viver a mesma vida que nós e viveu-a sem pecado. Assim ele pode apresentar-se em nosso lugar, diante da justiça de Deus. E a condenação que era para ser nossa, se nós o recebermos no nosso coração, a condenação que era para ser nossa, Deus colocou sobre ele. Será que podemos chegar à conclusão que o nosso Salvador fez um grande ato por nós? Será que podemos chamar a isto um grande ato de amor? Certamente que sim. Será que temos razões para o seguir, para prestar atenção, para investir neste relacionamento? Mais argumentos ainda do que o medo e o temor? Temos o amor que nos constrange. O nosso Salvador fez grandes coisas por nós. Então nós não nos devemos aproximar de Deus sabendo que Ele quer relacionar-se connosco. Nós não nos devemos aproximar de Deus por obrigação e também não nos devemos aproximar de Deus por interesse. Alguns querem viver a sua vida buscando os seus interesses, os seus gostos, o seu próprio prazer. Cumprir os seus objetivos, os seus sonhos. E buscam a Deus como uma muleta, como um assistente para viver a vida que eles querem viver. Não devemos buscar a Deus nem por amor, não devemos buscar a Deus nem por obrigação, não devemos buscar a Deus por interesse, devemos sim buscar a Deus por amor, constrangidos pelo grande ato da bondade de Deus feito em nosso lugar. Como segundo ponto do nosso programa, também precisamos de entender o seguinte. Precisamos de entender a existência de rasteiras contra este relacionamento. Eu chamo rasteiras, é uma outra palavra para indicar armadilhas, obstáculo. Existem obstáculos contra o relacionamento que Deus quer ter connosco. Imaginem, o Deus Criador de todas as coisas quer relacionar-se comigo e consigo. Existem então rasteiras contra esse relacionamento. O versículo 3
do nosso texto, Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. E então existe uma inclinação natural do homem para se desviar de Deus. Mas também existe uma inclinação natural do homem para buscar substitutos para Deus. A isto chamamos de idolatria. Aqui o versículo 3 diz: não terás outros deuses para além, ou não terás outros deuses diante de mim. Colocar coisas no lugar que pertence só a Deus. Qual é o lugar que pertence a Deus? Certamente o primeiro lugar. O lugar de topo. Deus merece o primeiro lugar na nossa vida. Esse é o lugar dele. Deus tem o primeiro lugar em todas as coisas. E Ele quer ter o primeiro lugar na nossa vida. Não podemos ter um relacionamento vivo e verdadeiro, constante, um relacionamento crescente com Deus, se não dermos a Ele o lugar que lhe pertence. Não terás outros deuses diante de mim, diz Deus ao povo. Enquanto Deus diz estas palavras, enquanto Deus está a comunicar a sua lei a Moisés no cimo daquele monte, o povo cá em baixo já tinha idolatria no seu coração. O povo cá em baixo já se preparava para fazer um bezerro em ouro e para prestar culto àquele bezerro, dizendo: tu és o nosso Deus, foste tu que nos tiraste da terra do Egito. E estavam prestes então a fazer culto religioso a um objeto construído pelas suas próprias mãos. Como Deus nos conhece. Quando Deus está a falar com Moisés, dizendo: não terás outros deuses diante de mim, Deus já sabia da idolatria presente no coração do povo, no sopé daquela montanha. Todos nós temos então esta tendência natural. Existem coisas na nossa vida que nos afastam de Deus. O que é que na sua vida o tem afastado de Deus? Sabendo, Deus quer relacionar-se consigo, existem armadilhas rasteiras que contra esse relacionamento. O que é que na sua vida constitui então uma dessas rasteiras? Nós precisamos identificar qual é o nosso ídolo de estimação. Todos nós temos um ídolo de estimação. E nós, às vezes, pensamos em ídolos e pensamos em imagens, e como eu falei neste bezerro de ouro, mas a verdade é que todos nós temos um ídolo de estimação. Qual é, então, o nosso ídolo de estimação? O povo vinha do Egito e os egípcios adoravam uma quantidade ridícula de deuses. Os egípcios adoravam como deuses gatos, rãs, bois, crocodilos, cegonhas. Pensa-se que eles tinham cerca de 20 mil deuses. E nós pensamos: que loucos são, que loucos eram os egípcios. E quanto a nós? A verdade é que todos nós temos algo, ou já tivemos algo, ou ainda temos algo na nossa vida que nos afasta de Deus. Algo que está a constituir-se na nossa vida como um ídolo. Os ídolos de hoje são o dinheiro, a fama, o entretenimento, o sucesso. Pessoas estão a dedicar toda a sua vida, todo o seu esforço para estas coisas. Nós precisamos de identificar qual é o nosso ídolo de estimação, porque só quando identificarmos qual é o nosso ídolo de estimação, aquilo que nós estamos a pôr acima do nosso relacionamento com Deus, só quando identificarmos qual é esse ídolo, é que podemos então, confiantes no poder de Deus, remover esse ídolo da nossa vida para colocar Deus no lugar que lhe pertence.
Algo pode estar neste momento a crescer no nosso coração, como estava a crescer no coração do povo de Israel. Algo pode estar a crescer no nosso coração ainda neste momento, para se tornar num ídolo e nos afastar de um relacionamento pessoal maravilhoso, podermos relacionar com o Criador de todas as coisas. Qual é o seu ídolo? Há pessoas que colocam a sua família num ponto tão alto que perdem de vista que podem estar a fazer da sua própria família um ídolo. Há pessoas que gostam tanto de uma casa, de um carro, e que perdem de vista que aquele objeto está a tornar-se um ídolo na sua vida. Há pessoas que trabalham e o trabalho é bom, cada um tem a responsabilidade de cuidar de si, mas há pessoas em cujas vidas o trabalho se torna num ídolo. Que possamos identificar qual é esse ídolo para podermos remover da nossa vida, remover aquilo que está a impedir o nosso relacionamento pessoal com Deus. Em terceiro lugar, precisamos também ver a importância de remover o que nos afasta de Deus. Vimos a existência de rasteiras que nos afastam de Deus e agora precisamos de ver a importância de remover o que nos afasta de Deus. No versículo 4, Deus dá instruções claras ao povo. Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Nesta passagem, o povo é então proibido, o povo de Israel, e por extensão todos nós, o povo é proibido de fazer imagens religiosas que se transformem em ídolos diante deles. O povo foi proibido de servir e se curvar diante de imagens religiosas. Porque o relacionamento que Deus quer ter com o indivíduo é um relacionamento vivo. Não precisamos de ir para Deus através de intermediários que não sejam o seu próprio Filho Jesus Cristo. E Jesus é um Salvador vivo. Quando puseram Jesus naquele túmulo, 3 dias depois ele ressuscitou. Está vivo ainda hoje. E então não precisamos de que objetos em forma de deuses, que objetos em formas de animais, que objetos em formas de pessoas, não precisamos desses objetos como forma de cultuarmos a Deus, porque o nosso culto a Deus é um culto vivo. Porque temos um Salvador vivo. Em termos espirituais, este mandamento, este cuidado, este aviso de Deus vai muito para além de fazer objetos de culto. Em termos espirituais, é ter o cuidado de ter a coragem, a confiança e fé em Deus, para que assim que o objeto do nosso culto, o nosso ídolo favorito for identificado, possamos então removê-lo. Não fazer imagens. Em termos práticos, é a mesma coisa de que se tens uma imagem, se tens um ídolo na tua vida, precisas de o remover. Não foi isso que Moisés fez quando, descendo do monte, viu a idolatria em que o povo estava envolvido? Foi identificado uma imagem, foi identificado uma desobediência, foi identificado um relacionamento que não era o relacionamento que Deus queria, e aquele ídolo foi removido, e foi removido de forma até dramática. Há pessoas que conseguem identificar o ídolo na sua vida, mas que pensam que não têm a força que precisam para remover aquele ídolo da sua vida. Há pessoas que sabem claramente, conseguem ver claramente que este relacionamento em questão, esta vida em que estão envolvidos, este objeto que têm na sua vida, sabem perfeitamente, conseguem ver
que deveriam remover, mas falta-lhes a confiança em Deus. Saibam isto, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Não só Deus nos pede para removermos os ídolos da nossa vida, como Ele promete, na sua graça, dar-nos toda a força e todo o poder que precisamos para que esses ídolos sejam removidos. Sabem, o poder para obedecer aos mandamentos de Deus já está contido no próprio mandamento. É uma questão de confiança em Deus. É difícil, por vezes, confiar. Havia um jogo que nós jogávamos quando éramos crianças, que era o chamado jogo da confiança. Tínhamos um parceiro que se colocava à nossa frente, de costas, e esse parceiro tinha que confiar em absoluto que nós iríamos agarrá-lo. Ele podia cair para trás sem medo, sabendo que iria ser agarrado. Sabendo que quem estava por detrás não iria deixá-lo cair. Era um jogo difícil. E muitos não conseguiam deixar-se cair porque faltava-lhes aquela confiança. Não sabiam se a pessoa que estava por trás ia conseguir apanhá-los a tempo ou não. E nós somos como essas pessoas às vezes. Sabemos que quem está a apoiar-nos é de confiança, sabemos que é uma pessoa mais forte do que nós e mesmo assim temos dificuldade em confiar. Meu amigo, o que Deus nos pede para fazermos hoje é confiar nele. Este relacionamento que Ele quer ter connosco é tão vivo, é tão especial. Vamos poder servi-lo mais, para que Ele receba ainda mais glória. E isto é tudo tão pessoal. Mas estaremos sempre limitados enquanto não removermos aquelas armadilhas que estão a prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Sabem, a verdade é que não há pessoa nenhuma neste mundo que é 100% de confiança. Essa é a verdade. Apesar de eu tentar ser uma pessoa de confiança, a verdade que para mim às vezes é um pouco difícil admitir, a verdade é que eu não sou 100% de confiança. Falho e continuo a falhar. Mas o nosso Deus é 100% de confiança. Quando Deus diz, remove os obstáculos, remove os ídolos da tua vida, Ele está a dizer, ao mesmo tempo que dá este mandamento, Ele está a dizer, eu dou-te o poder para removeres os ídolos da tua vida. Confia em mim. Você está disposto hoje a querer relacionar-se com Deus? A identificar a existência de ídolos na sua vida e a confiar em Deus para que Ele remova esses obstáculos? Confia em Deus. O nosso Deus é 100% de confiança e Ele detém todo o poder.